Muito bem, bora continuar. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o Copom especificamente. Nós comentamos, eu acho, lá na aula 1 sobre o Sistema Financeiro Nacional, sobre a diretoria colegiada do Bacen, que é responsável, ou seja, que é o Copom em si, que é aquele cara que dá as diretrizes dentro da política monetária. O Bacen ele executa, mas ele tem esse comitê, esse colegiado lá dentro, que faz geralmente a divulgação e faz a definição da taxa Selic. E bom, o Copom ele se reúne basicamente 8 vezes por ano, no mínimo, porque as reuniões giram aí a cada 45 dias. Isso não é uma regra, tá? Tanto que não é cobrado na prova de vocês. Mas ele tem que se reunir no mínimo 8 vezes por ano. Falei anteriormente também que na terça-feira eles vão lá, tomam um café, conversam sobre o mercado, e na quarta-feira eles de fato divulgam, definem e divulgam, vamos colocar aqui, a Selic Meta. A Selic Meta, lembra? A mais famosa, a Selic Meta é divulgada para o mercado. Por que eles fazem isso? Porque o trabalho do Copom, galera, é perseguir a meta de inflação definida pelo CMN. Uma vez que o comitê, o Conselho Monetário Nacional, ele divulgou a meta da inflação para o ano, que é definida através do IPCA, o trabalho do Copom é perseguir essa inflação. E o que acontece se eles não conseguem atingir aquela inflação média no ano? Ah, Samuel, mas por que tem uma meta de inflação? Porque se os preços sobem demais, vocês perdem poder de compra e fica cada vez mais difícil para a população se manter pagando os seus compromissos, honrando os seus compromissos, e aí a nossa economia como um todo ela começa a ter problemas estruturais. Por isso que o índice de inflação ele é controlado por um comitê tão importante como o Copom. Então, uma vez que o CMN foi lá, definiu a meta de inflação, o Copom tem o trabalho de buscar essa meta de inflação ao longo do ano. E aqui embaixo já coloquei também para vocês que é determinado através da Selic Meta, tá certo? O que acontece se o Copom não consegue cumprir com a meta de inflação? Ele é obrigado a fazer uma carta aberta, para o ministro da Fazenda, explicando os motivos do porquê eles não conseguiram alcançar a dita da inflação. Tudo certo? Então, o Copom ele tem essa obrigação não só moral, mas também legal perante. Tudo bem, ele não vai incorrer em nenhuma prisão, não vão prender ninguém lá dentro do Comitê de Política Monetária, mas eles têm essa obrigação sim perante a população e perante o ministro da Fazenda também. Por isso que eles precisam se desculpar e botar essa carta aberta, explicando os motivos e razões pelos quais eles não alcançaram, no caso de não alcançar, de fato, a nossa inflação meta. E bom, como que o Bacen consegue alcançar isso não só através da Selic? A gente está careca de saber que a Selic é a mais comum de todas, que ela é divulgada, que ela faz o controle, muitas vezes tardio da nossa inflação, mas a gente tem outros instrumentos que muitas vezes podem ser até mais eficazes e não são comuns da gente ouvir dentro do mercado. O primeiro deles qual que é? O depósito compulsório. Depósito compulsório não é nada famoso, ele não é nada chique quando a gente fala, mas ele é extremamente essencial e o Brasil dá aula de como manter bons depósitos compulsórios. Olha só, vocês estão vendo que tem um banquinho ali mandando dinheiro para o Banco Central? Eu fiz esse desenho para vocês entenderem que o depósito compulsório é quando o banco recebe dinheiro de vocês, investidores ou clientes, ele é obrigado a recolher uma parte para dentro do Banco Central. Mas Samuel, o banco eu ouvi falar que ele trabalhava com o meu dinheiro, com parte do teu dinheiro. Uma parte fica para o Banco Central para justamente nós evitarmos o que acontece com algumas outras nações desse planeta, que é o quê? Quebradeira em massa. Uma vez que nós temos dinheiro guardado no Banco Central, cara, é que nem vocês teriam uma reserva de emergência feita por obrigação. Quando vocês colocam uma previdência débito automático na conta, vocês não têm escolha, ela vai debitar todos os meses. O depósito compulsório do Banco Central, dos bancos, é isso para o Banco Central. Os bancos são obrigados a recolher um pedaço do dinheiro que entra para manter a solidez das instituições. Então, num caso aí de eventual saque em massa ou acaba tendo um problema de credibilidade na economia de maneira geral, o Banco Central vai ter essa salvaguarda lá dentro do Bacen, oriunda dos depósitos compulsórios. Se a gente faz um comparativo com outras nações do mundo, aqui a título de curiosidade para vocês entenderem melhor a lógica, o Banco do Brasil, o Brasil, ele dá aula em como manter as instituições financeiras saudáveis. O nosso sistema financeiro nacional, a gente tem que perder a síndrome do vira-lata. Ele é fantástico em relação ao restante do mundo, tá certo? Um outro meio de controle de política monetária que nós temos que também não é conhecido abertamente, mas que é um dos mais eficazes, é o Open Market, pessoal.
O Open Market é a compra de títulos públicos federais por parte do Bacen. Como é uma instituição responsável por executar a nossa política monetária, que os caras têm muito dinheiro, eles podem ir lá e ao invés de dizer para os bancos, não, olha aqui, eu vou te dar tanto de dinheiro, ou eu vou pegar tanto de dinheiro de ti, ele faz o contrário. O que ele faz? Ele compra os títulos públicos que os bancos, que as instituições financeiras têm em carteira, ou ele vende títulos públicos para essas instituições. Para que ele faz isso? Para colocar mais dinheiro na economia ou para tirar dinheiro da economia? Então, o Open Market, vocês já conseguem perceber que ele é um dos mais rápidos, porque é diferente da Selic, que a gente altera hoje uma taxa de juros, e aí tem que esperar, sei lá, 6 meses, 8 meses para que as pessoas comecem a perceber que a Selic está mais alta ou mais baixa e os empreendimentos comecem a se balizar pela taxa de juros. Não. O Open Market ele é imediato. Então, quando vocês forem questionados na prova sobre qual desses três tem a maior eficácia, vocês precisam lembrar do Open Market, do mercado aberto. O mercado aberto não é restrito, ele é aberto. Então, vocês conseguem uma negociação muito mais rápida e melhor para controlar a política monetária. Tudo bem? Ah, Samuel, então como é que faz? O Banco Central ele vai lá e vende, ele cria títulos públicos federais? Mais ou menos, tá? Como são títulos escriturais, muitas vezes se eles querem injetar dinheiro na economia, eles criam mais títulos, vendem para o mercado a uma taxa atrativa, eles compram no mercado mais títulos públicos e automaticamente o dinheiro vai para a economia. E aí o contrário, se eles querem tirar a liquidez, eles criam mais títulos com uma remuneração um pouco mais alta, e aí os bancos vão lá e compram e o dinheiro sai da economia. Tá certo? E a terceira ferramenta que nós temos aqui para controlar a política monetária, pessoal, é a operação de redesconto. Operação de redesconto. O nome ele não é tão intuitivo, tá? Mas eu vou explicar para vocês e o negócio vai ficar bem mais lógico. Olha só, tá vendo que agora a diferença não tá. A gente está indo com uma flechinha de novo, do banco para o Bacen. Só que ali no meio tem um percentual. Exatamente. Muitas instituições, depois que não tem mais valor do depósito compulsório, o que elas podem fazer? Operações de redesconto. Elas podem pegar empréstimos com o Banco Central. Essa operação de redesconto é a taxa de juros cobrada pelo Bacen das instituições para emprestar esse dinheiro. Muitas vezes, qual que é o indexador? E aí agora vocês vão lembrar, como a gente está falando de mais de instituições públicas, é a taxa Selic. A taxa Selic geralmente é a que faz esse preço, então é muito comum essa taxa de juros das operações de redesconto ser atrelada à Selic. Então, operações de redesconto são os empréstimos e o cálculo de juros. Qual que é o valor de juros que nós temos dessas operações que são cobradas do Banco Central por parte das instituições financeiras. Tá certo? Olha só, pessoal, aqui a gente falou de Copom, nós falamos de Bacen e nós atrelamos tudo à política monetária. A prova, muitas vezes, ela confunde isso aqui falando que depósito compulsório, open market ou até mesmo as operações de redesconto são instrumentos de política fiscal. A gente tem que diferenciar que política fiscal nós estamos falando de quem? Do governo. Lembrem sempre que agora tem muitas e muitas questões das pautas fiscais, as discussões fiscais dentro do governo. Está facilitando que tem muito mais informação hoje para nós e a gente consegue diferenciar o joio do trigo um pouco melhor. Então vamos lá, política fiscal, o que que é? Quando a gente vai falando de política fiscal, nós estamos falando do governo. E eu digo governo lá, o executivo, o legislativo, são esses caras, a administração direta, não a administração indireta quando a gente está falando aqui de Banco Central. O Banco Central faz o controle da política monetária através de depósito compulsório, Selic, Open Market e operação de redesconto. Política fiscal, a gente está falando dos gastos em si do governo, gastos e receitas. O que envolve nas receitas? Impostos, taxas e contribuições. São basicamente essas três que envolvem toda a estrutura de receita do governo, tá certo? De política fiscal, a prova ela vai vir para vocês muitas vezes com o quê? Ela vai dizer assim, defina o que é política fiscal. Aí eles vão dizer, determinado banco pega empréstimo com o Banco Central. A gente está falando de política fiscal ou monetária? Monetária, porque é uma operação de redesconto. O determinado governo optou por aumentar as taxas do imposto de importação. Isso é uma política fiscal monetária. Opa, impostos, receitas, política fiscal. Então são essas as pequenas distinções que vocês precisam fazer para lembrar a diferença de cada um. E é isso que vai ser cobrado de cada um de vocês, tá bem?